Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos na aula 033 de Física, preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula é pressão absoluta e pressão manométrica. Veremos os diferentes conceitos de pressão. Um artigo que eu publiquei e que eu acho bastante interessante vocês darem uma lida, trata do tema de pressão. Estudo estatístico de uma grandeza ora silenciosa, ora estridente. Todos nós temos uma pressão interna, que pode ser medida com equipamentos populares ou com equipamentos médicos. O coração bombeia sangue através das artérias e gera uma pressão nas paredes de nossas artérias. A pressão deve ser, o ideal, em torno de 12/8. A pressão nos animais também está tabelada. Estudos mostram que os animais têm em torno dessa pressão, medidas em milímetro de Hg, tanto as aves quanto os mamíferos. Há também diferença de pressão entre homens e mulheres. Isso está descrito nesta tabela. Todo material isotrópico, ou seja, que é o mesmo em todas as direções, e que se deforma continuamente sob a influência de uma força externa, ele é considerado um fluido. Portanto, na verdade, pode ser um líquido ou gás. Líquido ou gás é um fluido. Os gases são altamente compressíveis, diferente dos líquidos, que são praticamente incompressíveis. Aí nós temos um exemplo de um manômetro, um aparelho destinado a medir pressão, calibrado pelo instrumentista na Petrobras, e aí está medindo a pressão num oleoduto. Aqui nós vemos uma experiência que pode medir a pressão atmosférica. Você pega uma vasilha com mercúrio e faz vácuo num tubo de vidro. E pega a parte aberta do tubo e imerge no líquido, onde está contido este líquido. E aí o que acontece? O líquido vai subir através do tubo, devido à pressão atmosférica, até 760 milímetros, ou 76 centímetros. E a gente diz que uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de Hg. Tanto ATM quanto milímetros de Hg não são unidades do sistema internacional. A unidade do sistema internacional é o Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. Então você está vendo nessa experiência um jeito de se medir a pressão atmosférica. Aí você pode perguntar, professor, como aparecem os exercícios? A pressão atmosférica muitas vezes é chamada de P0. A pressão atmosférica ela está exercendo uma pressão no líquido e a gente desenha setinhas e é uma maneira de representar que ali está sendo exercida uma pressão, a pressão do ar, que existe na atmosfera terrestre. Agora nós vamos ver uma outra pressão, que é a pressão hidrostática, pressão de uma coluna de líquido, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A densidade às vezes é chamada de D, às vezes é chamada de Mi, essa letra grega, ou às vezes é chamada de Rho. Quando você tem um tanque com líquido, você tem dois pontos diferentes, de alturas diferentes, e você pode medir a pressão ou a variação de pressão entre esses dois pontos. Ela é calculada pelo produto da densidade vezes a gravidade vezes essa altura, que a gente pode chamar de ΔH. A pressão absoluta é um conceito também muito interessante, porque ela é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, a pressão da coluna de líquido. Se você somar tudo, tanto a pressão atmosférica, a pressão do ar, por exemplo, que está exercendo em cima da coluna de líquido, porque o tanque é aberto, mais a densidade vezes gravidade vezes a altura, que é a pressão hidrostática, isso te dá a pressão absoluta. Muito bem, eu vou realizar agora um exercício, o primeiro exercício envolvendo esse tipo de tema. Para medir a pressão P, então P, na verdade, é a pressão exercida pelo gás, naquela interface entre o azul e o cinza. Contido num recipiente, então você quer medir a pressão desse gás. Utilizou-se um manômetro de mercúrio, obtendo-se os valores indicados na figura a seguir. Então você tem essa situação de equilíbrio. Tá? Então o tubo é aberto do lado direito e fechado do lado esquerdo, com gás dentro que empurra o mercúrio pressiona o gás até atingir uma situação de equilíbrio ali de 150 milímetros do lado esquerdo e 170 milímetros do lado direito. E esse tubo é aberto do lado direito. E a pressão que entra em cima desse tubo é de 760 milímetros de Hg, ou seja, é a pressão
de uma atmosfera. É como nós estamos, neste caso aí desse exercício, ao nível do mar. Ao nível do mar, a pressão é esta, 760 milímetros de Hg. E ele pede o valor da pressão P, ou seja, da pressão do gás. Tá? Então, como que a gente vai fazer esse exercício? A gente tem o seguinte, o que ele quer nesse ponto aqui, ó. Eu chamei esse pontinho preto de ponto G, tá? Mas para dizer que é a pressão ali, naquele ponto. Quanto vale a pressão ali? Que é a pressão exercida pelo gás, né, em cima do mercúrio. Muito bem. Agora, a gente vai usar a teoria que envolve as pressões, que é o seguinte. Nesses mesmos pontos embaixo, as pressões, pontos na mesma horizontal, as pressões são iguais. Então, eu vou chamar esses pontos de A e de B. Então, o que eu tenho? Que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então, dois mergulhadores, por exemplo, mergulhando num tanque, quando eles estão na mesma altura ou na base do tanque, a pressão dos dois é a mesma. Os dois sentem a mesma pressão. Então, eu posso afirmar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Isso vale para todo exercício, tubo em U, em tanques, abertos, fechados, não importa. Pressão de coluna de líquido em pontos no mesmo nível, na mesma profundidade, as pressões são iguais. E aí, o que é a pressão em A? É tudo que está em cima, é como se eu tivesse várias pessoas nas minhas costas. Eu tenho aqui do lado, para o caso do A, eu tenho 150 milímetros de pressão em cima desse ponto A, mais a pressão do gás. Não é isso que é o que a gente quer saber. A gente vai chamar a pressão do gás de P, porque ele está pedindo para chamar a pressão P exercida pelo gás. Muito bem. E do lado direito, o que a gente tem? Em cima do B, você tem os 170 milímetros de Hg, mais a pressão atmosférica, que o tubo é aberto. Então, o ar empurra o mercúrio empurra o ponto B. Não é isso? E a gente sabe que PA é igual a PB. Então, mas quem é PA? PA é tudo que está em cima do ponto A. 150 milímetros mais 150 milímetros de Hg de pressão, mais a pressão do gás, que é a pressão ali no ponto G, que a gente chama de P, porque esse exercício está pedindo para chamar a pressão do gás de P. Então, a pressão no ponto A é a soma de duas pressões, 150 mais a pressão do gás. E do lado direito? Do lado direito, a gente tem a pressão no ponto B. A pressão no ponto B é a soma de duas pressões também, 170 milímetros de Hg mais a pressão atmosférica. E o que a gente vai fazer? Vai igualar PA igual a PB. A pressão atmosférica, a gente põe aquelas flechinhas dizendo que o ar está exercendo uma pressão ali porque o tubo é aberto do lado direito. Muito bem, eu vou dizer que PA é igual a PB, beleza? E aí eu sei quem é PA e sei quem é PB. Do lado direito de PA é 150 mais P. Então, onde está escrito PA, eu escrevo 150 mais P. E onde está escrito PB, já que PA é igual a PB, PB é quem? 170 mais a pressão atmosférica. É toda a pressão que o ponto B sente. E aí, eu fico com coisas que eu tenho. Quem é a pressão atmosférica que está faltando ali? Eu colocar, né? Já podia ter colocado. Mas eu estou fazendo passo a passo para você entender. A pressão atmosférica é 760 milímetros de Hg. Então, eu tenho 150, 170 milímetros de Hg. E no lugar de PATM, ou P0, né? A pressão atmosférica, eu vou jogar o número 760, ou seja, eu vou escrever a mesma linha, só que no lugar do PATM, que é a pressão atmosférica, eu jogo 760, que ele deu. Estamos ao nível do mar. Muito bem, agora eu jogo todos os números para o lado direito, faço a conta, e aí eu tenho que P é 780. Muito bem, a resposta desse exercício é a letra B. Beleza? Eu vou deixar esse exercício 2 proposto para você. Vou resolvê-lo numa outra oportunidade, mas vou pedir para você tentar fazer para achar a pressão na base do tanque. Pressão na base do tanque é o quê? Toda a coluna de líquido que está em cima. Nesse caso aí, porque o tanque vai estar fechado, só vale a coluna de líquido que você tem que calcular a pressão na base desse tanque, que é a densidade vezes gravidade vezes altura, só que você tem que fazer as conversões para o sistema internacional, de grama para quilograma, e de litro para metro cúbico. Então, há maneiras simples de fazer isso e a gente vai fazer numa outra oportunidade. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 033 para o concurso da Transpetro. Esta aula envolveu o tema pressão.
tanto hidrostática quanto pressão manométrica, também chamada de hidrostática, ou a pressão absoluta, que é a soma de pressão atmosférica mais pressão hidrostática. É a pressão total. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Vejo você nos próximos vídeos. Um abração bem forte a todos e até mais!